Oi pessoal, eu tô aqui com a Mônica da Shoreline. A gente fez um vídeo anteriormente sobre seguro saúde, e aí eu aproveitei aqui a Mônica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre seguro de vida e proteção patrimonial, que é um tema bem interessante, bem importante, principalmente para quem está talvez começando a investir aqui, mudando para cá. Então acompanha, a gente vai esclarecer um pouquinho, explicando o que é, quem pode ter, qual é o custo, vai ser bem interessante. Mônica, obrigada mais uma vez. Oi, André, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Mônica, obrigada mesmo. É super importante porque são temas que são realmente, que eu entendo que tem peso, e o que a gente puder esclarecer eu vou ficar bem grata, que acho que ajuda todo mundo. A primeira pergunta, que acho que é básica, é bem genérica, mas é super importante, quer dizer, por que você acha, o que você me diz, por que as pessoas devem procurar fazer um seguro de vida? Bom, as pessoas me buscam para fazer seguro de vida aqui nos Estados Unidos. O fator, em relação ao Brasil, o seguro de vida americano custa muito mais barato do que aí no Brasil. Aí no Brasil, com todo o custo do Brasil, com toda a incidência de, por exemplo, poder ter um sequestro, um assalto, isso, aquilo, tudo isso aumenta o custo do seguro de vida. Quando a pessoa faz um seguro de vida nos Estados Unidos, você é um a mais dos assegurados aqui, onde é um país que tem muito menos esse tipo de incidência de violência, então com isso o seguro é muito mais em conta. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que as pessoas buscam fazer é uma maneira de você dolarizar o prêmio do seguro de vida. Porque o que acontece? Quando você faz no Brasil, você faz toda uma projeção, sei lá, hoje 500 mil reais seria bom para você. 500 mil reais, a gente não sabe o quanto vai valer os 500 mil reais com a inflação, amanhã, isso, aquilo, quanto isso realmente vai representar para a sua família. Então, quando você faz aqui nos Estados Unidos, você faz 500 mil dólares, você tem 500 mil dólares. Então, se por acaso amanhã o dólar virar 4, ou 2, ou 1, da mesma maneira, você continua tendo os 500 mil dólares. Então, as pessoas procuram se precaver em relação a toda a parte econômica, as oscilações. Esse seria o segundo fator. As pessoas, normalmente, quando vêm investir aqui, elas têm um receio muito grande. Foi feito todo um investimento, às vezes foi feita uma hipoteca, às vezes a casa não foi comprada à vista. Sim. Então, se por acaso, outra diferença grande, no Brasil, quando você morre, a sua dívida cessa. Nos Estados Unidos, quando você morre, a sua dívida transfere. Do mesmo jeito que a sua herança transfere, a sua dívida transfere. Então, a preocupação grande delas é que elas compram uma casa aqui e às vezes elas financiam uma parte disso, e se por acaso elas vierem a faltar, será que o cônjuge vai ter condição de pagar a hipoteca e, além disso, o imposto relativo a isso? Porque também tem um outro fator que a gente não falou ainda, que é o imposto causa-mortes, né? O imposto à proteção patrimonial, que é uma outra coisa que as pessoas, quando você não tem um visto de residência, você tem um limite muito pequeno que você pode isentar de impostos. Então, as pessoas procuram fazer, para dar uma melhor proteção patrimonial, o pagamento através de um seguro de vida do valor da hipoteca mais o valor do imposto, para, se por acaso alguma coisa acontecer, a família não ter que arcar com todas essas despesas. Quando você diz um visto de residência, só para deixar claro que é uma outra... a gente não está falando de cidadão, de cidadania, a gente está dizendo de residente fiscal, certo? Por exemplo, a pessoa que tem um green card, por exemplo, ela cai em que janela? Residente. Residente, e aí a isenção dela é totalmente diferente. A isenção dela,
que até 2017 era 5 milhões, então passa de 60 mil dólares para 5 milhões. O Trump aumentou isso esse ano, em 2019, essa isenção por pessoa é 11 milhões,4. Por isso a importância, quando a gente fala muito, a gente não está dizendo cidadão, ou é importante essa diferença, você ser tido talvez como residente fiscal ou não, a sua situação imigratória, ela influencia muito nisso. Por isso, de novo, é importante entender em que situação você está, junto ao seu advogado, junto com os profissionais de cada área. Nesse momento, quanto mais próximo a gente anda durante todo o processo, seja de aquisição de um imóvel, como registrar esse imóvel, que tipo de taxação, o que eu sou responsável, é muito interessante esse tipo de pensamento e de entendimento, sabe? Se educar com relação a esses assuntos, porque dessa maneira você está se protegendo muito e vai ter menos aborrecimento, seja qual for a sua situação. Estando tudo bem, eu quero vender o imóvel, eu quero doar para alguém, eu quero deixar para meus filhos, enfim. Então é por isso que a gente, eu agradeço a Mônica o tempo dela, são questões que eu recebo o tempo inteiro e eu não tenho, obviamente, o conhecimento e nem o poder legal, mas nem de longe o conhecimento, obviamente, para orientar. O que mais, Mônica, que você disse? É importante as pessoas entenderem, dentro disso que você falou, que existem inúmeros recursos e as pessoas muitas vezes tomam como genérico o mesmo recurso para todo mundo. Existem os recursos de você fazer o seguro de vida, que pode ser bom para uns e não ser bom para outros. Tudo depende se existe uma doença pré-existente, se não existe uma doença pré-existente, o quanto vai custar isso. Existem o recurso de você desmembrar o imóvel em mais de uma pessoa. Então, por exemplo, o imóvel ser metade meu, metade do meu marido. Existem recursos de você colocar embaixo de uma LLC. E, na verdade, o maior erro das pessoas é elas tomarem a solução dos outros como uma perfeita solução para elas. Sempre consultar um profissional da área. O segundo erro, você adotar uma solução e pensar que aquela é a solução única. Na verdade, existem mais do que uma solução para cada coisa que são complementares para dar uma melhor proteção patrimonial. Então, qual é o tipo de empresa vai influenciar? Nessa LLC, se for uma LLC, como quem vai estar dentro dessa LLC? Se precisa de um trust, nesse caso, tudo vai variar em relação ao perfil da família, se existe uma separação, se é uma segunda esposa, se existe filhos de um primeiro casamento. Tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração para dar o melhor planejamento patrimonial. Então, por exemplo, qual o valor do investimento? Quanto existe de investimento fora? Se existe intenção de transformar isso num green card ou não? Então, são uma série de fatores. Existem casos que vai precisar de um trust, existem casos que não precisa de um trust, existem casos que o trust vai precisar ser um irrevocable trust, existem casos que não, existem casos que offshore pode ser uma opção. Mas não existe isso de que uma regra fixa. Cada caso é um caso. É igual um seguro-saúde, como a gente analisa as necessidades de cada um, de cada família e os objetivos. No caso do planejamento patrimonial, é feito exatamente a mesma coisa. Muito legal, é muita opção, muito interessante. A gente fica aqui conversando, eu tô aprendendo, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro. É muito legal realmente você ver, porque uma das coisas que mais me chama atenção, e eu vou te fazer essa pergunta agora meio que pra gente fechar, mas é porque é importante. Eu entendo que existe talvez, e eu posso estar errada, eu entendo que existe talvez um receio, talvez seja receio a palavra, mas uma resistência talvez do brasileiro ainda a fazer toda essa análise, porque existe um preconceito de que é muito caro, como você disse. E eu vejo que às vezes, se você sentar e realmente entender as suas opções, entender os benefícios que você tem, e você consegue chegar num custo-benefício muito interessante sem ser
absurdamente caro. Talvez é o que você tenha falado, Mônica, no Brasil é muito caro, isso já cria talvez uma resistência da pessoa falar, poxa, eu já estou investindo em dólar, que é uma moeda, querendo ou não, mais forte do meu patrimônio, então eu lutei para chegar lá. E é isso que, esse para mim, Andréia, aqui, falando com a Mônica, é o objetivo principal da gente estar aqui tentando fazer esse vídeo, que, claro, depois é uma coisa analisada separadamente, caso a caso, mas o que eu entendo é, às vezes, se você, exatamente esse ponto, se você já chegou até aqui, não deixe de fazer esse último passo para que todo o sacrifício e até onde você chegou não seja perdido, talvez, por uma bobeira, por uma falta de informação, ou por um custo que não é tão alto, ou ainda não é tão burocrático, nada que é tão burocrático quanto no Brasil. Então, me corrija se eu estiver errada, Mônica, o valor, o custo para isso comparado não é uma coisa absurdamente cara e é uma coisa que a pessoa consegue, talvez, dosar ou customizar até onde ela consegue ir? Com certeza. E, na verdade, quando é feita essa análise, a gente sempre brinca que it's all about the numbers, então é sempre em cima dos números. A gente vai ver qual a solução melhor para cada situação a nível de custo. Então, o quanto isso vai influenciar, e por isso que eu falei, não existe uma solução única para a pessoa. Existem uma série de fatores, então nós vamos checar entre todas as opções qual seria a opção relação custo-benefício mais barato para você. Mas é bem acessível o seguro de vida aqui em relação ao Brasil, assim, uma diferença enorme. É porque eu mesma tenho essa visão de seguro de vida, era uma coisa assim, nossa, mas é super caro, é super difícil ou complicado, quase que inacessível, assim, a gente, pelo menos nas pessoas, sei lá, classe média alta, muita gente não tem, né, no Brasil é uma coisa muito difícil, e aqui eu vejo as pessoas... Sim, mas aqui nos Estados Unidos tem. Sim, mas eu digo no Brasil as pessoas, então aqui, quando o pessoal tá chegando, por isso que eu falo, não é aquela visão, é acessível, não é difícil e deve ser feito. Com certeza. Gente, então assim, Mônica, mais uma vez, super obrigada. Eu sei que a gente conseguiu dar uma visão genérica, eu sei que tem muita coisa e a gente poderia ou deveria talvez fazer mais vídeos, abrir um bate-papo para todo mundo, porque acho que é um assunto de interesse geral e que beneficia todo mundo, mas eu queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, pela boa vontade, obrigada. E a gente vai deixar então os e-mails e o contato todo da Mônica para que vocês possam de repente entrar em contato diretamente e aí obviamente entender melhor o que seria melhor para o teu caso e para a tua família. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer e ajudar. E curtam, acompanhem e nos deixem perguntas ou comentários de alguma coisa que talvez não tenha ficado clara que a gente possa esclarecer. Obrigada.